Fala galera do São Bernardo em Foco, eu sou Natália Nascimento e hoje estou aqui para dar início à rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito em São Bernardo do Campo. Hoje eu estou recebendo o Aldo Santos do PSOL e eu quero informar que aqui é uma forma de você ter a consciência política para conhecer os candidatos e assim formular a sua opinião. Aldo, obrigado aí pela tua disponibilidade em nos receber. Eu que agradeço, fico contente de poder usar esse canal de comunicação dirigido a uma galera extremamente importante e como educador, professor, que por muitos anos fui aqui na cidade de São Bernardo do Campo, professor de filosofia, nós temos por obrigação esclarecer, debater e apresentar para a sociedade as ideias que dizem respeito à vida política da cidade. Certo. Aldo, a minha primeira pergunta é exatamente essa, sobre a educação. Você que é formado em filosofia, em ciências sociais, tem uma longa vida pública, é ex-vereador. Qual que é a visão que você tem hoje do nosso ensino municipal, as nossas crianças? Veja, na verdade, o prefeito de uma cidade como São Bernardo do Campo, ele tem que dar conta de dialogar tanto com o setor público municipal, também com o setor público estadual, embora sejam de entidades, de órgãos governamentais diferentes, mas é a mesma população que reside na cidade. Nós entendemos que a educação estadual passa por muitas dificuldades, porque o governo do estado, ao longo dos últimos 25 anos, o governo do PSDB vem sucateando a educação. E nessa política de sucateamento da educação, não tem efetivamente valorizado o profissional, o professor, não tem investido em melhorias das escolas públicas e tem inclusive feito uma política no sentido de fechar escolas, e isso tem trazido para os educadores de maneira geral muita dificuldade. Portanto, nós temos esse problema do ponto de vista da escola pública estadual e nós defendemos de que é preciso melhorar a escola pública. O governo Alckmin, por exemplo, ele já congelou o salário dos professores e dos trabalhadores do estado de São Paulo há mais de 2 anos. Eu espero que seu representante na cidade também não congele o salário dos servidores públicos municipais. Estou falando no caso do deputado Orlando Morando, que é do seu partido, e que espero que não tenha esse mesmo comportamento aqui na cidade, porque seria deplorável do ponto de vista geral. Do ponto de vista da escola municipal, nós precisamos melhorar a escola municipal. Nós precisamos incentivar os professores, dar aumento efetivo para os professores. Nós precisamos realizar na cidade os congressos educacionais, porque o congresso sindical, o sindicato vai realizar, mas nós precisamos retomar uma prática pedagógica e esses congressos educacionais vai possibilitar, digamos assim, o contato com as novas metodologias do ponto de vista do ensino pedagógico que acontece no mundo como um todo. Portanto, nós temos muita disposição em dialogar com os professores da rede municipal, até porque não existe esse ato, essa separação entre o ensino fundamental e o ensino do Estado, o ensino médio do Estado. Nós queremos, inclusive, sugerir a introdução da filosofia no ensino fundamental, porque eu sou professor de filosofia, sou da Associação dos Filósofos do Estado de São Paulo, e nós achamos que essa disciplina poderá ajudar do ponto de vista crítico do educador e também do educando, dos alunos, para que possamos ter uma sociedade que dê conta dos princípios necessários, das mudanças necessárias para a nossa sociedade. Professor, você citou o Orlando Morando, que também é candidato e deputado estadual. Uma das propostas que ele vem discutindo na cidade é trazer o modelo da termomecânica, da escola termomecânica, na Fundação Salvador Arena, para dentro da rede municipal, aqui em São Bernardo. Você citou ele em sua fala anteriormente. Qual que é a tua visão a respeito desta proposta? Veja, eu não tenho nada contra a proposta do Salvador Arena, porque foi um grande empresário, embora tenha tido, digamos assim, muitas divergências no campo sindical da sua conduta frente aos trabalhadores de uma maneira geral, mas é uma escola modelo, né? Agora, se o deputado Orlando Morando tivesse essa pretensão, ele já teria, junto com o seu partido no estado de São Paulo, implementado isso, e que não fez. Que o deputado esclareça, explique para a população de São Bernardo do Campo
por que você está há mais de 2 anos com o salário congelado, com a inflação galopante, com as dificuldades econômicas que o país está passando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que ele também explique para a sociedade por que eles queriam fechar o ano passado 6 escolas em São Bernardo do Campo. No primeiro momento ele defendeu o fechamento das escolas, depois de muita pressão da sociedade ele voltou atrás de forma bastante tímida, e o que é mais grave, ele também precisa explicar por que ele está num governo onde tiram a merenda das escolas, dos filhos dos trabalhadores da escola, que está tendo inclusive uma CPI na Assembleia Legislativa, que aliás no primeiro momento ele foi contra a instalação dessa CPI, e nós queremos saber por que ele explique por que isso, porque vão apurar o desvio de merenda das escolas públicas estaduais. Então eu tenho a impressão que ele está fazendo mais uma vez uma falácia em relação à questão da escola do termomecânica, que não tenho nada contra, mas se ele tivesse essa vontade de mudança na educação municipal, já teria feito enquanto governo do estado, que é do seu próprio partido, do Alckmin, e que na verdade ele não tem feito nada mais, nada menos do que apoiar integralmente, sem nenhum conteúdo crítico, a proposta do PSDB no estado de São Paulo. Professor, uma pergunta que a gente recebeu aqui na nossa página é: como é que você vai gerir o papel do jovem em São Bernardo na questão da qualificação profissional? Veja, primeiro nós precisamos discutir o que é a formação propedêutica e o que é a formação do ponto de vista para o mercado de trabalho. Para mim está claro, nós precisamos formar a juventude para a iniciação intelectual, para que ele possa ter um grande desempenho na sociedade, para que ele possa ampliar seu horizonte e que num determinado momento da sua opção de vida por uma determinada profissão, o governo do estado, assim como as próprias universidades, se credenciem para poder propiciar a esse jovem o estudo necessário, mas primeiramente nós queremos a formação propedêutica, nós queremos a formação do homem como um todo, do estudante como um todo, e mais do que isso, nós queremos essa formação de forma livre, democrática, e não como tem hoje uma excrescência chamada escola sem partido, do qual o PSDB, através do seu líder na Câmara Federal, dentre outros, faz questão efetivamente de divulgar essa proposta como se a liberdade de cátedra do professor não servisse para nada e como se o aluno não tivesse direito às mais variadas concepções humanas na sua formação propedêutica de uma maneira geral. Portanto, a nossa preocupação primeira é com o homem integral, é com o estudante na sua plena formação. No segundo momento, após a sua convicção do mercado de trabalho, ele sim estaria preparado para poder entrar nesse debate do mercado de trabalho, e aí o Estado faria a sua parte, dando o suporte necessário para que ele pudesse viabilizar essa sua formação complementar. Aldo, hoje São Bernardo tem 4º maior eleitorado. Como é que você vê a questão da consciência política hoje na cidade? Do jovem, do adulto e até mesmo do idoso? Olha, primeiro nós entendemos o seguinte, que a nossa juventude ela não é tão alienada como muitas vezes querem apresentar para a sociedade. Basta ver os exemplos de 2013, onde a juventude, alunos meus, centenas de alunos foram para as avenidas, para as praças e falaram que queriam uma Copa do Mundo no padrão FIFA, né? Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, do ponto de vista do transporte público, do ponto de vista da mobilidade urbana. Eles deram um recado em 2013. Os governantes não entenderam ou desconsideraram esse recado que eles deram. De lá para cá, insistentemente, eles têm ganhado as praças e as ruas, dizendo de que precisa transformação nessa sociedade. Portanto, nós queremos que a juventude avance ainda mais. Por isso que eu defendo, e sou um dos proponentes desse debate, da filosofia e da sociologia, a partir das escolas, inclusive do ensino fundamental, aonde você desenvolva o senso crítico no estudante, para que ele possa efetivamente garantir e assegurar a sua cidadania plena, como dizem por aí. O idoso, na verdade, não tem política pública para o idoso. Infelizmente, o idoso é tratado como um depósito de velho, muitas vezes em asilos abandonados na cidade.
Nós queremos instituir as escolas sapienciais. O que são escolas sapienciais? São as escolas da sabedoria, porque o idoso ele carrega ao longo da sua história uma sabedoria que é desprezada pelo capitalismo, que é desprezada pelo sistema que hoje existe. Então, as pessoas que contribuíram do ponto de vista do mercado, que contribuíram do ponto de vista cultural, econômico, político e social, essas pessoas não podem, ao fim da sua jornada de vida existencial, ser jogados ou descartados como qualquer ferramenta ou peça. Nós queremos instituir, acabar com esses asilos que são depósitos desumanos de pessoas idosas, de velhos, e instituir o que nós entendemos como escola da sabedoria, a escola sapiencial, onde essas pessoas poderão passar para as gerações subsequentes aquilo que aprenderem em suas vidas, porque nós consideramos que é um aprendizado extremamente importante, ora o aprendizado letrado, ora o aprendizado da própria vida, que tem que ser valorizado em qualquer sociedade que se propõe a ser humanizante. Aldo, uma grande discussão que há na cidade, a população fala, todas as classes falam, é em relação às obras que andam na cidade. Por exemplo, a obra ali do Piscinão do Paço, que o Luiz Marinho afirmou que não vai entregar. Caso eleito, como é que você vai gerir essas obras? Não, na verdade, as obras que estão em desenvolvimento na cidade, nós vamos continuá-las, porque fica mais barato concluir essas obras do que interromper. Mas nós vamos fazer uma profunda investigação, tá certo? Sobre a pertinência das mesmas. E mais do que isso, nós queremos saber se é necessário, algumas obras são efetivamente necessárias. A do Paço eu entendo que é necessária, porque no período de enchente, a população no entorno sofre com aquele problema que é o problema desde a sua gênese, desde a sua origem, porque se tivesse sido pensado a cidade em um outro formato, já não teriam construído a prefeitura, porque ali é uma bacia, não teriam construído a prefeitura naquele lugar, porque ali é um lugar onde escoa naturalmente as águas, mas o desenvolvimento predatório capitalista leva a esse tipo de comportamento. Então algumas obras nós vamos continuar, porque entendemos que tem um caráter social, mas nós vamos querer discutir um por um desses contratos feitos pela prefeitura. Nós achamos que inclusive são obras superfaturadas e que precisam ser feita uma auditoria profunda na cidade para levantar todas essas obras que estão em curso e as que já foram feitas, inclusive, para que possamos saber se houve algum prejuízo para o erário público, porque nós não podemos permitir que em São Bernardo se instale o mesmo que se instalou, por exemplo, com o Lava Jato, o mesmo que se instalou com o Mensalão, ou o mesmo que se instala com a política do governo do estado, que é a tirada de merenda nas escolas do estado de São Paulo, e no caso também da tirada de merenda nas escolas municipais, porque tivemos isso também aqui na Secretaria Municipal de Educação. As crianças ficaram sem merenda na escola, alegando que as crianças estavam ficando obesas, enquanto na periferia tem muitas crianças que a única alimentação do dia é efetivamente aquela alimentação que a escola oferece. Aldo, me diz uma coisa, você se candidatou em 2008, em 2012, qual que é a diferença do Aldo de antes para o Aldo de agora? Eu já fui 16 anos vereador nessa cidade. Fui considerado ao longo desses 16 anos como vereador como o melhor vereador da cidade pelo jornal Diário do Grande ABC, várias vezes. Fui considerado por um programa que chamava Raio X das Câmaras o melhor vereador da região do Grande ABCD. Fui vice-presidente da Câmara, fui secretário da Câmara, portanto eu tenho uma experiência do ponto de vista parlamentar e também do ponto de vista da gestão pública na cidade. O que nós queremos para essa cidade, o Aldo de hoje, o Aldo das outras campanhas, é o Aldo que está despido de qualquer interesse individual, porque eu poderia ser candidato a vereador com possibilidade efetiva de ser eleito. Mas é preciso abrir espaço para novas lideranças na cidade, o que não ocorre
tem gente que está 30, 40 anos na Câmara Municipal e não abre espaço para ninguém. Nós entendemos que a política não é isso. A política, desde a Grécia Antiga, a busca do bem comum da polis, a política não é a apropriação do poder por algumas pessoas por décadas e famílias até por séculos. A política é um espaço de socialização, inclusive de possibilidade de outras pessoas também poder ascender e poder crescer na sociedade, poder ter espaço na sociedade. Portanto, nós queremos uma oportunidade da cidade de São Bernardo do Campo. Os outros candidatos que aí estão são os representantes da Lava Jato, são os representantes de Cunha, são os representantes de Mariana, do Lamaçal, simbolicamente falando, e o PSOL é um partido de cabeça erguida e de mãos limpas, e nós queremos continuar essa trajetória. Eu poderia estar muito bem encostado na Câmara Municipal como assessor de alguém, eu poderia muito bem estar como assessor na Secretaria de Educação em algum lugar, se tivesse me calado diante dos descalabros que eu assisti. Não, eu preferi sair do partido, que na hora que eu vi que não dava mais para continuar falando de ética nas escolas e convivendo com pessoas presas em nome do partido, e fui procurar um partido novo, um partido de cabeça erguida e de mão limpa. O que nós queremos é oportunidade para governar da periferia para o centro. Eu não sou o candidato dos poderosos, eu sou o candidato da pobreza. Eu sou um migrante, sou nordestino, sou lá do Ceará, vim para cá de Pau de Arara, eu sei que é a dificuldade e nós precisamos eleger alguém que tem a cara de São Bernardo do Campo. Chega de eleger os mesmos, porque você reclama das eleições, você reclama do preço do leite, mas vota no dono da vaca. Você reclama do preço do feijão, mas vota no fazendeiro. Você reclama de tudo, mas vota naqueles que não vão trazer o tudo para a grande maioria. A nossa população, 90% é de pobres e, infelizmente, na época de eleger, 90% elegem os ricos. Nós precisamos inverter essa lógica. Os pobres elegeram seus representantes para que possamos ter uma feliz cidade em São Bernardo do Campo. Portanto, nós queremos, com essa perspectiva de administrar a cidade, da periferia para o centro, e atender o povo. Nós não podemos eleger um prefeito que se esconde no 18º andar. Se eu for eleito no primeiro dia de janeiro, eu vou descer o gabinete para o andar térreo. Eu não tenho medo de povo, não tenho que me esconder do povo. Os prefeitos que por lá passaram se escondem do povo, só vem agora na época da eleição pedir voto e depois se esconde no 18º andar, ninguém tem mais acesso. Nós queremos fazer uma cidade diferente, democrática, que em respeito ao eleitor durante 4 anos e não apenas em época de eleição. Quero agradecer aqui a disponibilidade em nos atender do professor Aldo Santos. E é isso, pessoal do SBC em Foco, confiram o nosso trabalho, acompanhem as demais entrevistas com os outros candidatos. Eu sou Natália Nascimento, do São Bernardo em Foco.